Tópico 2. Para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Subtópico 1. Mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Subtópico 2. Grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Subtópico 3. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Subtópico 4. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada. Diante de circunstâncias adversas, ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Conclusão do tópico 2. A mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Então, irmãos, nesse tópico 2 e nos seus respectivos subtópicos, fala do outro fruto do Espírito Santo, que é a mansidão. Uma pessoa que é mansa não é aquela pessoa que, quando vê um conflito, não joga um líquido inflamável, gasolina, álcool, não, joga água para apagar o fogo. É aquela pessoa pacífica que acabam com os conflitos, né? Não prolifera conflitos dentro da igreja, não prolifera conflitos nos seus relacionamentos interpessoais, entre familiares, entre amigos, etc. Então, o exemplo que dá aqui de pessoas pacíficas foi Moisés e Jesus Cristo. Irmãos, mas a pessoa mansa não quer dizer que é aquela pessoa que não tem atitude ou que é alheia à situação, não. Jesus, quando precisou ser firme, ele foi firme. Quando os cambistas e vendedores de pombos estavam fazendo da casa de Deus um comércio, Jesus chegou com a postura firme, virou a mesa e purificou o templo, porque ele disse que a casa de Deus foi feita para ser chamada de casa de oração. Quando Jesus precisava de chamar os fariseus de raça de víboras ou fariseus hipócritas, e isso na frente dos fariseus, Jesus nunca falava pelas costas, quando tinha que falar, ele falava diretamente com a pessoa que interessava. Ele não falava nas costas. Então, assim, Jesus é um exemplo de mansidão, mas também de firmeza, de autoridade, de poder. Então, nós precisamos ser mansos, ser humildes, mas também precisamos ser firmes para tomar determinadas atitudes quando assim for necessário. E Moisés, outro exemplo de mansidão, mas todo o fruto do Espírito, irmãos, é produzido em nós pelo Espírito Santo. Não há como ninguém produzir em si mesmo humildade, ninguém produzir em si mesmo mansidão. Somente o Espírito Santo é quem pode produzir. Porque tem até pessoas que fingem ser humildes, fingem ser mansas, mas se não tiver o Espírito Santo, é só aquele momento mesmo. Vai terminar demonstrando que não é humilde, que não tem humildade. No momento que for confrontado, vai mostrar arrogância, vai mostrar altivez e etc.
Então, nós precisamos tomar como exemplo de Moisés, que sofreu muito no deserto, com tanta murmuração dos israelitas, né, vindo do Egito para a terra da promessa. Então, nós precisamos tomar isso como um exemplo e não dissensando discórdia, mas sendo pacificadores, porque aqueles que são pacíficos herdarão o reino de Deus, como diz a palavra do Senhor. São chamados de filhos de Deus. Então vamos fazendo a paz, disseminando a paz. E quando tiver guerra, conflito, que a gente seja aquele a jogar o primeiro balde de água e não jogar álcool, gasolina, líquidos inflamáveis, como eu já falei aqui no início. Vamos buscar do Senhor. Irmãos, é necessário que o cristão melhore a cada dia, seja aperfeiçoado a cada dia, busque o aperfeiçoamento a cada dia, porque aquele que em nós começou a boa obra fiel para completar até o dia da vinda de Cristo Jesus, mas há um esforço nosso também. Precisa haver uma busca incessante pelo aperfeiçoamento, que isso demanda de nós mesmos. E aí, quando Deus vê o nosso desejo de melhorar, Ele vem ao nosso encontro e nos ajuda naquilo que é impossível, tipo o processo de santificação, né? O processo de gerar os frutos, de produzir os frutos do Espírito em nós, que não somos nós, mas o Espírito Santo de Deus quem faz. A justificação, que não depende de nós, a gente não consegue sozinho. O nosso passo é fazer uma aliança, reconhecer por fé no sacrifício de Cristo, mas a justificação, quem faz é o sangue de Jesus, né? Só Ele pode nos justificar, só Ele pode nos transformar em justos e só o Espírito Santo pode nos regenerar e nos transformar ali em uma nova criatura verdadeiramente e nos santificar. É o processo da santidade. Ninguém está no mesmo patamar, irmãos. Cada um está num patamar de santidade diferente. Mas não quer dizer que aquele que está começando a caminhada com Cristo agora não tem esperança de ser aperfeiçoado. Tem sim, porque foi Ele quem prometeu que aquele que em nós começou a boa obra vai completar. Começou lá na cruz do Calvário, nos justificando. Então, o processo como nós já vimos no trimestre passado, o processo de regeneração do caráter do novo homem, o processo de santificação é um degrau após o outro, é um processo, demanda um tempo, mas sejamos perseverantes, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus não vai deixar de cumprir aquilo que Ele nos prometeu, Ele cumpre, Ele é fiel para cumprir, Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Vamos vivendo sem se embaraçar com as coisas dessa terra, deste mundo. Quando vê um conflito, não vamos nos embaraçar, não. Vamos ali levar a paz, transmitir paz, confrontar, né, aquele conflito com a pacificação, para que nós sejamos conhecidos como filhos de Deus e herdeiros da promessa, né, da salvação de uma eternidade com o nosso Deus. Vamos ao tópico terceiro e a conclusão da lição.